Bonjour à Francesados. Salut, je suis Roberta, je suis brésilienne. Et je suis Émile, je suis français e no vídeo de hoje você vai aprender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras em português que não existe em francês. E por que a gente tá falando disso? Porque muita gente pede pra gente como é que a gente fala essa palavra em francês e essas palavras não existem em francês. Então a gente vai te dizer quais são essas palavras muito comuns e a gente também vai te dizer como você pode expressar o conceito parecido com essas palavras em francês. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no seu canal de francês Afrancesados e também de ativar o sininho para receber todos os novos vídeos. C'est parti! Allons-y! Primeira palavra em português que não existe em francês é barato. Você quer dizer que alguma coisa é barata, que algum objeto é barato numa loja. Essa palavra não existe em francês. Não é baraté? Não é baraté. Não existe essa palavra em francês. E o que é que você vai dizer? Existe uma expressão, na verdade, para falar que algo é barato. Na verdade, para dizer que algo não é caro. Os franceses têm essa mania de dizer que algo não é caro, não é mal, não é não sei o que lá, para falar uma coisa positiva. Ou seja, ao invés de criar uma palavra como a gente, eles falam tudo ao contrário. E aí, para dizer barato, você vai dizer o quê? Não caro. Pas cher. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher, ou seja, isto não é caro. E aí no francês falado no dia a dia, eles vão tirar esse ne e vai ficar c'est pas cher, c'est pas cher. Ou seja, você vai dizer que não é caro ao invés de dizer que é barato. Então, mas também temos uma expressão que pode ser barato, que é bon marché. C'est bon marché, literalmente é bom mercado. C'est bon marché, ou então c'est pas cher, ce n'est pas cher, se você estiver falando de uma maneira mais formal e menos rotineira e menos afrancesada, né? Se você falar ce n'est pas cher, pode até soar estranho, vão saber que você é estrangeiro. Então, se você quiser parecer realmente um francês e se afrancesar, fale c'est pas cher para dizer que algo é barato. E essa mania, como eu falei também, é muito dos franceses, por exemplo, para dizer que algo é bom. Você vai ouvir muitos franceses dizendo c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Enfim, né? Vai entender. Então vamos lá para a segunda palavra que não existe no francês. Maior. E o que é que a gente diz em francês? Eu tinha muita dificuldade a falar essa palavra, porque em francês é plus grand. Plus grand, literalmente mais grande. Plus grand. Não existe uma palavra só como em português. Então, plus grand. Plus grand, mais grande. Pra gente isso é errado em português, mas em francês só existe assim. Sim. Tá? Então para falar grande, por exemplo, algo é maior do que outra coisa. Cela est plus grand que ceci. Cela est plus grand que ceci. Isto é maior do que isto. Sim, presta atenção na pronúncia de plus grand, o S no final de plus não se pronuncia e também o D não se pronuncia também. Então, plus grand. Para fazer o U em francês, faz a boca do U e fala I. Plus grand. Plus grand. E aí a gente tá falando de maior e menor é uma palavra que também não existe em francês. Não então, existe. Essa é a terceira palavra. Menor não existe em francês. Por quê? Porque eles dizem plus petit. Plus petit. Mais pequeno. Então, mais grande, mais pequeno. Plus petit. Mon ordinateur est plus petit que le sien. Meu computador é menor do que o dele. Mon ordinateur est plus petit que le sien. Petit, o T no final não se pronuncia também. Petit. Não se pronuncia. E a gente não fala petit, tá? Não é petit, é petit. Petit. Então, plus petit, plus petit. Certo? E essa foi a terceira palavra. E a quarta palavra que não existe em francês, na verdade não é uma palavra, é uma expressão que a gente usa em português, que é boa tarde. Boa então, tarde. Quando a gente chega num lugar, né, e é a partir de meio-dia, a gente fala boa tarde. Em português a gente tem bom dia, boa tarde e boa noite. Sim. Só que em francês boa tarde não existe. E o que é que a gente fala no lugar de boa tarde? Bonjour. Ou seja, a gente fala bonjour
de manhã e de tarde para cumprimentar as pessoas quando você chega. Simplesmente bonjour. Bonjour. E se for de noite a gente diz Bonsoir. 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 Então a gente tem bom dia em geral, bonjour, manhã e tarde, e bonsoir à noite. Existe boa tarde para você ir embora. Se você estiver dizendo tenha uma boa tarde e indo embora, existe em francês, mas não para cumprimentar quando você chega. Então, se você está indo embora de um lugar à tarde, você diz como? Bon après-midi. Bon après-midi. A gente também gosta de cortar a palavra bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Então, isso significa tchau, tenha uma boa tarde. Então, bon après-midi. E lembra, só diz bonjour, mesmo que seja à tarde. Quinta palavra. Quinta palavra é aquela que você vai usar se você for várias vezes no mesmo brinquedo lá em Paris, em Euro Disney. E é, por exemplo, se você foi várias vezes naquela montanha russa e você saiu de lá tonto. Aí você vai dizer, estou tonto, estou tonta. Tonto não existe em francês. Essa palavra não existe. E o que é que a gente vai dizer? J'ai la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne. Estou tonto. J'ai, eu tenho, la tête, a cabeça, qui tourne. Que gira. Que está girando, assim. Ou seja, eu tenho a cabeça que está girando. Isso é para dizer que você está tonto ou que você está tonta. Então, se você for lá na Euro Disney e você quiser dizer isso, diga simplesmente j'ai la tête qui tourne, j'ai besoin de me reposer. Eu preciso me repousar, eu preciso descansar e ficar tranquilo antes de ir para o próximo brinquedo. Então, j'ai la tête qui tourne, j'ai la tête qui tourne. Sexta palavra que não existe em francês. Irmãos. Como assim? Se você quer perguntar para alguém se ela tem irmãos em geral, você não quer determinar se são homens, se são mulheres, enfim. Você quer simplesmente saber se ela tem irmãos em geral. Quantos ela tem, por exemplo. E aí essa palavra não existe em francês. E como é que eu vou fazer a pergunta? Você vai perguntar se ela tem irmãos e irmãs. Ou seja, as-tu des frères et sœurs? As-tu des frères et sœurs? Você tem irmãos e irmãs? Ou seja, você precisa determinar e perguntar os dois. Sim. E aí a pessoa vai dizer, sei lá, eu tenho 3 irmãos e 2 irmãs. J'ai 3 frères et 2 sœurs. J'ai 3 frères et 2 sœurs. Então a pergunta é, as-tu des frères et sœurs? Você pode responder, as-tu des frères et sœurs? Je n'ai qu'une sœur. Je n'ai qu'une sœur. Eu só tenho uma irmã. Je n'ai qu'une sœur. Je n'ai qu'une sœur. Ou je n'ai qu'un frère. Je n'ai qu'un frère. Eu só tenho um irmão. É isso por hoje. Não estou brincando, só falta uma palavra em francês que não existe, a famosa saudade. Saudade. Talvez Não você já existe. sabia dessa. Não existe saudade em francês. E aí, para você dizer que você está com saudade de alguém, de alguma coisa, você precisa dizer algo me falta, algo me faz falta. Então, por exemplo, você quer dizer assim, ai, saudade de você, Emila. Como é que eu digo isso? Tu me manques, Emile. Tu me manques. Tu me manques. O verbo faltar é manquer. Manquer, ou seja, você me faz falta. Você me faz falta, você me falta, né? Então, tu me manques. E aí, às vezes, a gente confunde, né? Porque a gente fala, eu estou com saudades de você. Mas a formação em francês é um pouco invertida, né? Que é você me faz falta. Então, é por isso que o tu vem primeiro. Tu me manques. E aí, se for o contrário, se eu disser assim, ah, você sentiu saudades de mim, né, Emila? Aí eu vou dizer... Je te manque. Je te manque. Hein? Je te manque. Ou seja, você está com saudades de mim, né? Je te manque, hein? Je te manque. Então, isso é a formação, certo? Então, o me é porque me faz falta. E se eu estou usando o te, je te manque, é porque faz falta para tu, para ti. Ti faz falta. Então, je te manque. Por exemplo, se eu usar um conceito geral, la France me manque. La France te manque. La France nous manque. La France lui manque. À un homme. À un homme. La France lui manque. À une femme également. La France
leur manque à plusieurs personnes. Il ou elle no plural. Agora sim, é isso por hoje. C'est tout pour aujourd'hui. Esperamos que você tenha gostado. Se for o caso, não esqueça de deixar seu j'aime, seu like embaixo do vídeo. E também de compartilhar esse vídeo com seus amigos que precisam aprender francês. E a gente se vê no próximo vídeo. À la prochaine. Salut!